Olá, amigos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. O final da nossa aula 21, que nós dividimos a aula 21 em duas partes. E o assunto choque anímico, essa é a terceira e última parte do assunto choque anímico. Só que nós tivemos muito assunto para ser tratado nessa terceira parte de choque anímico, que foi nossa aula de número 21. Nós até terminamos um pouco do assunto buscando falar sobre o primeiro socorrista. Não sei se vocês se recordam, né? Calderaro estava tratando com André Luiz, falando sobre essa elevação que o espírito precisa ter, principalmente nessas comunicações, né? Porque nós sabemos que ao ligar essas duas esferas, a gente estabelece uma aparente solução de continuidade, né? Porque, na verdade, existe uma diferenciação da nossa matéria no campo vibratório, né? Que é a nossa matéria mais condensada com aquela mais sutil, né? Que é do plano espiritual. Mas ainda é matéria. Que nós sabemos que nós só vamos quintessenciando esse perispírito, deixando ele mais leve, com menos impregnação de matéria, à medida que a nossa mente se faz moradia em princípios superiores. Foi o que ele tinha falado. Porque nesse assunto que nós estamos tratando de choque anímico, nós vemos que as impressões do médium, através daquele fluido animalizado, vão chegar e causar uma impressão muito forte no espírito sofredor, porque ele vai também tornar a ter aquelas percepções que ele não tinha mais, né, desde que ele desencarnou. Mas ainda sabemos que é um espírito ainda muito envolvido com a matéria, por isso ele está ali sofrendo, né, com o que ele fez, ou caso alguém tenha cometido algo contra ele, mas em geral esse sofrimento vem das suas próprias mazelas. E esse choque anímico ele é tratado como se fosse um fluido restaurador também, junto com a manipulação de algum espírito que esteja ali, benfeitor, um mentor. É um trabalho em conjunto, ninguém trabalha sozinho. Tá? Mas Calderaro ele vem reforçar para a gente, né, que essa morada de princípios superiores, que é o refúgio que nós devemos buscar, para que a nossa mente ela possa se fixar em zonas mais elevadas, trazendo valores de concepções sublimes, porque só assim nós vamos conseguir fazer esse trabalho de socorrista, né, esse primeiro encontro com o espírito sofredor, um trabalho de auxílio realmente, de socorro, né, que traga bons fluidos para aquele espírito ali que está necessitando do nosso auxílio. Porque se não tivermos pensamentos elevados ou sintonizarmos com eles, nós estaremos também comprometendo o nosso estado, né, mental também. Em se tratando de mediunidade edificante, a necessidade de fixação de energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Então veja que nós estamos dando continuidade, buscando essa excelência, né? É claro que é muito difícil. Não estamos dizendo aqui que é simples, é só ler, pensar e fazer. É muito difícil. Esse preparo é no dia a dia. É desde que você se levanta agradecendo a Deus por mais um dia que está se iniciando, né? Os pensamentos, o controle, vigiai e orai.
né, ou esse controle que nós temos que ter durante esse processo todo de estarmos acordados, né, convivendo com, não é só com a natureza, convivendo com a sociedade, no ambiente social, com outras pessoas que têm pensamentos diferentes, com situações diversas. Não é fácil, é complicado. Mas André Luiz tenta trazer, através dessas mensagens, até mesmo de Calderaro, o caminho. O caminho nem sempre é o que nós já sabemos, é a porta estreita, é difícil. Mas vamos lá, ele fala aqui, fenômenos. Não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. Vejam só. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar que tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, a maneira que agradeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideremos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. É por isso que ele vem comentando lá desde o nosso estudo passado, né, da semana passada, Calderaro vem falando nessa elevação moral, elevação do pensamento, nosso comportamento no dia a dia, a cada instante, né? Estou procurando me corrigir também. Somos todos iguais. Por isso que eu sempre falo, estamos em provas e expiações. E por isso estudar essas questões. Principalmente porque se você tiver um contato com um espírito sofredor e você não estiver preparado, bem preparado, esse choque anímico vai ser um desastre. Vai causar mais mal do que bem. Então, ele relembra aqui Moisés, que ele fala: Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sobre incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina venerável, embora baseie-se no exclusivismo e no temor. E naquela época nós já estudamos isso em outras situações, no estudo do Evangelho. Naquela época nós sabemos que as consequências eram outras, né? Assim, as atitudes e atividades da população geravam conflitos tais que Moisés, como administrador, buscou reforço no castigo, em ameaças, né, bem fortes, né, o que hoje não se torna mais necessário. Então, com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Nós já sabemos, nosso modelo e guia, e principalmente porque ele trouxe o amor para curar, né? E o que é melhor do que isso, do que a força do amor, não é mesmo? Com Jesus o aspecto da mediunidade também é diferente. Então, mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do coração, né? Do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo em si mesmo. Não reclama de justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e as serve mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é a mensagem de confiança de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. No medianismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhes as imprecisões naturais
diante da investigação terrestre. E após se adaptar aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Veja que o quanto que o Cristo trouxe uma transformação para o nosso comportamento, né, para nossas atitudes dentro da própria mediunidade. E essas palavras aí são de Calderaro ainda explanando para André Luiz. Né? Veja que é um pensamento completo sobre o que nós estamos precisando entender, compreender. E ele diz ainda: atingida essa realização, estará preparado para sincronizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhe como a ponte benfeitora a oportunidade de se encontrarem um com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Nós vemos que esse caminhar todo para a elevação moral nossa, para o vigiar e orar nossos pensamentos, né? O Calderaro está mostrando todo esse caminho necessário para haver uma boa comunicação do médium com o espírito sofredor, para que esse espírito sofredor também possa nos alcançar nessa elevação moral. Não vai alcançar de imediato, mas ele dá o start ali, dá o primeiro atendimento. E é um tratamento que vai se iniciando, que vai se transformando a cada encontro, que o espírito sofredor passa a compreender melhor, a relembrar o tempo que ele estava encarnado, as necessidades que ele tem de se tornar melhor. Tudo é um caminho. E diz aqui: devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina. Isso ocorre muito. Verdadeiros balões de ensaio para voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador, imobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhe digam respeito. E este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Viu? Nós sabemos, ele mesmo mostra que existem, a mediunidade existe para todos, né? Independente da moral do indivíduo. É um sentido, é um novo sentido que está ali aflorado. Então, a gente está falando que podem acontecer esses contatos assim que não vão trazer o benefício necessário, né? Podem até darem continuidade ali, mas não é o caso. Ele está aqui mostrando o caminho mais certo da gente seguir, né? Que se fala desde o início, né? Você estudar, buscar o entendimento, buscar dentro da doutrina essas características principais que devemos ter dentro desse trabalho com a mediunidade, dentro do nosso pensamento. Como corrigir, Kardec traz isso bem claro no Livro dos Médiuns. E nessas outras obras espíritas nós vemos o reforço, aqui como nessa que André Luiz traz para nós, um reforço importantíssimo desse segmento do espírito, nessa elevação do pensamento, né? E que os espíritos superiores eles buscam esses médiuns para dar o auxílio, porque esse trabalho é necessário não só para a evolução do próprio ser que tem a mediunidade, mas do auxílio aos espíritos sofredores menores, né, que estão realmente e que também têm direito de buscar a evolução, né, com a compreensão. Então, logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. É o que nós temos falado aqui. Nós estamos em provas e expiações
E muitos de nós estão apenas começando. Ele diz mais aqui que ele está nessa finalização. Calderaro fala o seguinte, referindo-se à consciência e finalizando. Reportando-nos ainda ao Cristo, importamos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos valores humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos por paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras. Olha o reflexo condicionado aí. E inermes se entregaram. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela na atividade desordenada. Isso que é o pior. Em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado, à forma que passou, ou à situação que não mais se justifica. São os espíritos sofredores. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito que os integre no quadro da lídima elevação. Então ele está deixando bem claro que é um caminho longo e nós temos um abismo muito grande entre nós e o Cristo, na posição que ele se encontra. Isso é sabido, todos nós temos que ter consciência disso. Mas não é por causa disso que nós vamos desistir. O caminho é árduo, é difícil. Ele está mostrando ali. Então nós temos sempre começar agradecendo a Deus ao acordar, vivenciando o dia a dia com estudo do Evangelho, né? Estudo mesmo, fazendo nossas pesquisas, nossas buscas nos livros, buscando links nas literaturas, nas obras espíritas que nós lemos. Tem muita, principalmente Emmanuel, o trabalho dele é todo em cima de versículos do Novo Testamento, dos ensinamentos do Mestre. Então nós temos que tentar, Emmanuel está ensinando a gente a observar e criar esses links com o ensinamento do Mestre, através dessas psicografias maravilhosas aí. Joana de Ângeles faz o mesmo. É que às vezes a pessoa não percebe, ela lê aquele conteúdo e não percebe. Eles estão nos mostrando o ensinamento do Mestre está ali. É a base de tudo. Né? Nos serve para aqui também. Então, subtraindo o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada. Ou seja, subtraindo o corpo físico são os espíritos sofredores lá. Então, a situação continua a mesma, praticamente, para ele. Não parece nem que ele desencarnou. E para o organismo perispirítico, que é o fruto do trabalho paciente da longa evolução, que é formado pelo nosso pensamento. Então, esse organismo constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é difícil material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical. Né? Muitas religiões trazem isso. Logo que baixado o corpo ao sepulcro. Né? Mas isso, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Então, naturalmente, não nos referimos nessas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, né? Nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zenite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos. Estamos em provas e expiações, não é mesmo? Então, que nós vamos e que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais,
embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio do mais alto. Requeremos o concurso de benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre de sede de luz. Como o organismo terreno tem fome de pão, amor e sabedoria, que são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Veja que Calderaro é bem realista, né? Ele está falando tudo que a gente sabe, que a gente conhece, e que às vezes a gente não lembra, né? Ou por um orgulho próprio, né? Querer se dizer, não adianta se você trabalha já com mediunidade, tem que ser mais humilde ainda, porque se não for, cai numa situação não muito boa, vamos dizer assim. Você veja, Calderaro está explicando que não existe nenhum médium, né, aí nas redondezas aqui estão com tanta elevação assim. Mas há o que fazer? Vamos nos utilizar de quem está buscando o caminho do bem, que é bem diferente daquele que nada importa, né? Às vezes faz pelo misticismo, faz para dizer que é fulano de tal, que tem poder, ou que está acima de outras pessoas, só porque tem aquele sentido mais aflorado. Nada disso, somos todos iguais, né? Ele está deixando bem claro aqui. Então, como referência, nós temos aqui o Livro dos Médiuns, como sempre, né? O livro psicografado por Chico Xavier, com o nome do próprio Emmanuel, Diretriz de Segurança, de Valdo Pereira Franco e Raul Teixeira, que nós tivemos aquela questão, e nesse comentário todo, gigantesco aí, no mundo maior, pelo espírito de André Luiz. Foi necessário trazer, né, parte do livro aqui para a gente poder comentar, analisar, porque muitas vezes a gente solicita que a pessoa leia o livro, leia o capítulo e as pessoas não lerem, né? Não tive tempo, esqueci, tenho outros compromissos. Lembrando que o estudo não é só aqui, isso aqui é um resumo, né, das aulas que nós temos presenciais, que às vezes duram muito mais do que um dia de aula que nós temos lá, né, de estudo, que nós fazemos. Nós lemos essa pesquisa, comentamos, trazemos aqui um vídeo de resumo para que possa facilitar aqueles que estão realmente interessados em adquirir o conhecimento para fazer uma análise de si mesmo. Conhece-te, né? Conhece a ti mesmo, né? Nós temos que nos conhecer melhor, né? A consciência de si mesmo. Nós temos falado muito disso, né? já há algum tempo. E agora, reforçando o pensamento. Precisamos reforçar essa vontade que devemos ter de buscar uma vida melhor, um ambiente melhor, não só para nós, mas para que estão ao nosso redor, né? E vestir essa camisa de auxiliar o próximo, conforme o Cristo nos pediu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos nos amar para entregar esse amor ao próximo também. Senão, se não nos amarmos, que amor entregaremos ao próximo, não é mesmo? Então fechamos aqui o nosso estudo de choque anímico. Espero que vocês busquem dentro dessas referências, né? Busquem as informações, façam um estudo mais completo, que isso aqui é só uma pontinha, tá?
Vejam no que eu errei aqui ao dizer alguma coisa, posso ter cometido erros aqui, somos humanos, né? Não precisa acreditar em tudo que eu falo, pesquisa, estuda dentro da doutrina. Vamos debater ao vivo e a cores lá no nosso estudo presencial. Que Jesus possa abençoar e iluminar seus corações, que Deus mantenha essas boas vibrações através de nossos anjos guardiões e protetores todos os dias. Obrigado a todos. Até a próxima.